Bom dia, senhor Anderson. Aí é sempre importante falar bem perto do microfone Bom para a gente dia. captar bem o som da sua voz, tá? Anderson, primeiro eu vou fazer a sua qualificação, tá? Perguntar sobre a sua vida, nome, endereço, essas coisas. Nome completo do senhor? Anderson Calandrini Nascimento. Quantos anos o senhor tem, Anderson? Estou com 37 anos. Não entendi, desculpa. 37 anos. 37 anos. Nasceu qual dia, mês e ano? 1990, 6/6 de 1990. Nome do seu pai, de sua mãe? Cleia Franco Calandrini Ademir do Nascimento. O senhor nasceu em qual cidade? Vigia. Endereço do senhor? Conjunto Vigilenga, Rua Compaíba. Conjunto o quê, desculpa? Conjunto Vigilenga, Rua Compaíba, quadra 12, casa 7. Bairro? Vigia. Ah, é, lá na cidade de Vigia. Qual que é o bairro lá? Bairro Novo. Bairro Novo. Profissão do senhor? Sou zelador. Trabalha em algum estabelecimento comercial, algum... Não, eu faço o zelo do conjunto, roço, a limpo e tiro o serviço na Segmob, na guarda de trânsito em Vigia. E o quê? Na Segmob eu trabalho fazendo coisa nos carros, no trânsito. Tá. Isso lá em Vigia. Isso mesmo. Tem título de eleitor? Tem, sim, senhor. Vota lá em Vigia? Sim, senhor. Tem algum problema de saúde? Doutor, tem aqui, graças a Deus, nenhum, né? O senhor é casado, solteiro, vive em união estável? Vivo em união estável com a minha esposa. Há quanto tempo? Há 2 anos. Tem filhos? Sim, senhor. Quantos? 3 aninhos, porque eu considero ele como filho, porque a gente cria ele desde... Desculpa, quantos filhos o senhor tem? Só um, senhor. Um filho. Registrou ele? Ainda não, senhor. É filho da sua companheira? Isso mesmo, senhor. Seu Anderson, a denúncia menciona que o senhor e a vítima, a Mariléia Ramos Serra, viveram em união estável. Moravam juntos. E no dia 13/7/2019, na residência em que o senhor morava com ela, o senhor matou a vítima mediante estrangulamento. E aí o Ministério Público entendeu que o senhor cometeu o crime de feminicídio, que é o homicídio qualificado pelo motivo fútil, asfixia, recurso que dificultou a defesa da vítima e homicídio praticado contra a mulher por razões da condição do sexo feminino. Essa é a acusação que pesa contra o senhor. Essa é a versão do Ministério Público sobre o fato. O senhor entendeu essa denúncia, essa acusação? Entendeu esse fato? Eu não quero saber se é verdade, se é mentira, só quero saber se o senhor entendeu essa acusação. Entendi sim, senhor. Eu vou fazer algumas perguntas para o senhor a respeito disso. O senhor não é obrigado a responder nenhuma das minhas perguntas, porque a lei garante ao senhor o direito ao silêncio. E o silêncio do senhor não pode ser usado contra o senhor. Quem tem que provar que o senhor é culpado, se entender que o senhor é culpado, é o Ministério Público. Agora, a versão inicial do Ministério Público eu conheço, os jurados conhecem. É essa que eu li, é a que está na denúncia. A versão do senhor, os jurados não conhecem. Se o senhor quiser falar, fique à vontade. Se não quiser falar, é direito seu permanecer em silêncio. É isso. Basta dizer que não quer responder. Eu vou fazer perguntas, o promotor, o defensor, os jurados também poderão fazer perguntas. E o senhor só responde se quiser. Entendeu o seu direito de permanecer em silêncio? Sim, senhor. Então, já que o senhor entendeu esse direito, já que entendeu a acusação, eu pergunto e o senhor responde se quiser. A denúncia menciona que o senhor estrangulou a vítima. O senhor estrangulou a vítima? Não, senhor. O que aconteceu nesse dia? Aconteceu nesse dia que nós tivemos uma discussão. Então, nessa leve discussão, eu falei para ela que eu iria deixar ela, né? Aí que acontece? Era um dia de semana, era um final de semana? Olha, foi dia 13 de julho. Era um sábado, era um Para domingo? mim, deu numa sexta-feira, dia 13 de julho. Certo. Aí o senhor teve uma discussão com ela? Isso. E essa discussão foi de manhã, foi de tarde? Foi à tarde. O que era essa discussão? O
que aconteceu para ter essa discussão? É coisa banal de casais. Só que eu perguntei para ela dessa vez, foi a segunda vez que eu cheguei em casa e topei ela chorando. Só que ela nunca me disse nada, porque ela estava chorando. Ela se fechava. Nesse dia? Sim, nesse dia. É só falar bem perto do microfone para a gente captar bem o som da sua voz. Sim, nesse dia. Nesse dia o senhor já estava na casa há quanto tempo? Eu acho que eu estava fazendo, uns 15 dias que eu tinha chegado de fora. Tinha chegado, já estava há 15 dias na casa, e aí nesse dia específico teve essa discussão. Isso. A parte da tarde, é isso? Isso mesmo. A discussão era sobre o quê? É porque eu peguei ela 2 vezes chorando. Certo. Só que ela não me falava o porquê, ela se fechou pra mim. Aí ela se fechou? Isso. Tá. Não quis me responder, né? Uhum. Aí tá tranquilo. Aí eu perguntei pra ela, se nós somos um casal, tu não me fala por que tá acontecendo, eu não tenho como te ajudar. E sendo assim, não dá mais, bora se separar. Essa foi a discussão? Isso. Começou... Porque ela não respondia o senhor. O que estava acontecendo com ela? Isso. E o senhor viu ela chorando 2 vezes? 2 vezes eu peguei ela chorando, só que ela nunca quis me falar o porquê. Uhum. E aí teve essa discussão, o que mais? E aí o que acontece? Que eu falei pra ela que eu iria deixar ela. Já tinha falado pra ela isso antes? Já. Outras vezes? Outras vezes. E aí? Ela falava pra mim que ela ia tirar a própria vida dela, só que eu nunca quis acreditar nisso. E nesse dia ela falou o que pro senhor? O senhor falou que ia deixar ela? Foi, eu falei que ia deixar ela no quarto. Aí desci. E ela falou o que pro senhor quando o senhor falou que ia deixar ela? Ou ela não falou nada? Não, ela falou que eu ia deixar ela mais de vez, só que eu não entendi o de vez por quê. Como é que é? Não entendi. Eu ia deixar ela de vez. Isso ela falou? Não entendi. Ela isso. O senhor falou que ia deixá-la. Isso, eu falei que eu ia deixar ela. Ela falou pra mim que ela ia me deixar de vez. Que era pro senhor deixar ela de vez? Não, ela ia me deixar de vez. Que ela ia te deixar de vez. Isso. Certo. E aí? Aí eu desci. Inclusive, fui com 10 reais que eu emprestei do filho dela, do João Vitor. 10 reais e saí para comprar cigarro. Como é que é? Não entendi. O senhor emprestou 10 reais? Isso. Para quem? Do filho dela, do João Vitor. João Vitor. Para que o senhor emprestou 10 reais? Para comprar cigarro. Para ele comprar cigarro? Para mim comprar cigarro. Ah. Aí eu saí para comprar cigarro. Eu não entendi esses 10 reais. Como é que foi esses 10 reais aí? Eu emprestei 10 reais dele, que eu tava sem dinheiro. O senhor pegou 10 reais com o filho da vítima. Isso. O senhor estava sem dinheiro. Isso. Aí o senhor pegou os 10 reais com o menino. E foi sair para comprar cigarro. E aí? Só que eu saí, ele ficou na casa. Eles 2 ficaram na casa, né? Eu saí. Aí quando eu voltei de lá, só que eu não achei cigarro noutra vielazinha do outro lado de casa, aí ele já não estava mais em casa. Quem que não estava em casa? O João Vitor. O menino. Isso. Aí foi que eu dei falta dela embaixo, que eu subi para cima. Uhum. Foi quando eu cheguei em cima, ela já estava pendurada no fio lá. Aí eu me agoniei com aquilo. Ela estava o quê? Pendurada? Isso, no fio. Que fio? É no nylon com punho de rede. Um nylon com punho de rede? Isso, estava emendado. Aí quando eu vi aquela cena, doutor, eu fiquei desesperado. Não pensei em outra coisa. Peguei e cortei a corda. Ela estava suspensa? Isso, estava suspensa com palmo de língua para fora. Uhum. E aí o senhor chegou, viu essa situação e cortou o quê? Não entendi. Eu cortei com a faca. Cortou o quê? O fio que estava lá. Um fio de nylon? Isso. E aí? E aí que eu fiquei desesperado com aquilo que eu nunca tinha visto. Ela já estava morta? Eu creio que sim, que ela estava com palmo de língua para fora. Uhum. E aí o senhor tirou ela dali? Foi, no que ela caiu embaixo, ela ficou lá, só tentei reanimar ela. Como é que é? Ela caiu? Isso, quando eu cortei. E aí? Eu tentei reanimar ela. Fazendo o quê? Isso, sacudindo ela, mas não tive jeito. Uhum. Aí foi que eu saí desesperado.
desesperado assim, aéreo. Nunca tinha visto uma cena daquela, nunca tinha acontecido comigo aquilo. Aí foi que eu cheguei numa viatura, numa VTR. O senhor trancou a casa? Tranquei a casa, tranquei. E aí? Aí que eu cheguei numa VTR na Arthur Bernardes, aí tinha 2 policiais. Que distância da sua casa que o senhor encontrou essa viatura? Olha, doutor, foi bem longe mesmo, porque O senhor foi a pé? eu fui andando. Eu sei que eu passei do corpo de bombeiro que tem na Arthur Bernardes. Assim, eu estava aéreo, fui andando, aí quando eu vi a VTR, eu parei no lado deles e pedi ajuda para eles, para 2 policiais que estavam. E aí? E aí que eles não ligaram para mim, falaram que eu estava louco. Mandaram eu voltar para casa. Mas o que o senhor falou para eles? Falei para eles que tinha acontecido assim, que eu tinha cortado a corda, que a minha esposa estava lá no chão, estava morta. Eles falaram que eu estava louco. Eles falaram que o senhor estava louco? O senhor estava bêbado? Alguma Isso, coisa não, eu estava aéreo. Aéreo com aquele tudo na minha cabeça, tudo assim, aquela hora na minha cabeça. E aí eles não acreditaram no senhor? Eles não acreditaram em mim. E aí o que o senhor fez? Aí eu voltei. No que eu voltei, eu vejo o corpo de bombeiro, foi que eu atravessei por debaixo da cancela do corpo de bombeiro, aí cheguei lá e pedi ajuda. Aí foi que O corpo veio... de bombeiro já estava na frente da sua casa? Não, tava lá no comando. Estava onde? No comando, Ah, tá. Aí foi que eu atravessei por baixo da cancela e pedi ajuda. Foi que veio um rapaz de lá, colocou uma cadeira, eu sentei, eles me deram água com açúcar, aí eu fui explicar para eles o que estava acontecendo, tudinho. Aí foi lá que eu vim pegar o auxílio, foi lá que eu vim pedir ajuda, aí lá que eles me ajudaram. E eles fizeram o quê? Aí foi que ligaram para uma VTR, chegou lá, não demorou muito, nós fomos para lá. Só que quando chegou lá não deixaram mais eu descer. O senhor estava na viatura da polícia Já militar? estava na viatura da Polícia Militar. E aí, o senhor chegando lá, Chegamos lá, os policiais não deixaram mais eu descer mais. e de Porque- lá o senhor... Fui conduzido para a delegacia, aí de lá da delegacia fui conduzido para fazer a perícia, tudinho, e voltei Voltou para onde? para a delegacia. Ficou preso? Não, senhor. E depois? Depois o delegado me deu R$10 e mandou eu embora para casa. E o senhor foi para onde? Foi para vigia. Nessa época o senhor já morava com a Marilé há quanto tempo? Em torno de 1 ano, mais ou menos. Na hora que o senhor chegou em casa, não tinha ninguém, o senhor subiu e viu ela pendurada. Isso. Eu não entendi assim, amarrou com... Ela estava amarrada pelo pescoço, tinha uma corda amarrada num pedaço de pau, né? Isso, tipo no flechal da casa. Tá. E ficava amarrado algum pedaço de corda ali? Já tinha essa amarração lá? Sim, senhor. Era amarração do quê? Para amarrar cortina, para dividir a parede. Amarrava uma cortina Isso. no pedaço de De nylon. nylon? Tá. E estava amarrada essa cortina? Não. A cortina não estava amarrada porque foi lá que ela se enforcou nesse pedaço de corda. Como é que é? Ela se enforcou nesse pedaço de corda que eu cortei. Que esse pedaço Esse de corda. pedaço que amarra a cortina. Isso. Ficava amarrada a cortina. Mas esse pedaço de corda não dava para amarrar na madeira, no alto, e amarrar no pescoço. O que ela amarrou no pescoço? Essa mesma corda? Não, ela emendou com um pedaço de punho. Um pedaço de punho da rede. Isso. Ela emendou no um pedaço de corda. nylon. De nylon. Que grossura é esse pedaço de nylon? Acho que mais ou menos tem cabo número 6, que nada ele é forte. Qual grossura? Eu não entendi. Eu acho que é número 6 esse um. O senhor apontou o dedo, é tipo É assim, é quase mais fino que o meu dedo, muito mais fino. É número 6. uma caneta, mais ou menos? Não, mais fino. Mais fino que a caneta? Isso. Então, tinha esse pedaço de nylon amarrado no alto, na madeira, e isso já ficava lá. Isso. Tá. E nesse pedaço de nylon foi amarrado o punho da rede? Isso. Entendi. O punho da rede. Isso. E de que maneira estava enrolado no pescoço da vítima a rede? Não.
Como que estava? Eu não entendi. A rede, eu não vi. Eu só vi ela enforcada assim, o punho, só o punho da rede. Punho da rede. Isso, Que estava conectado a esse fio. ao fio no nalho. Tá. Mas tinha um nó, alguma coisa assim, em volta do pescoço? Tava o que? Tinha, sim, tinha. O que estava em volta do pescoço? Um nó bem por aqui assim. Mas o que que era? Era o fio em volta do pescoço? Era o fio de nylon? O nylon. O fio de nylon? Era o fio do punho que estava amarrado no nylon. Era a corda da rede que estava amarrada no pescoço ou era o nylon que estava amarrado no pescoço ou os dois? Eu não estou entendendo. Não, doutor, era só o punho. Só o punho da Isso, rede. Isso, Que estava conectado no nylon. no nylon. Mas a rede foi cortada? Não, senhor. A rede estava inteira? Sim, senhor. E como é que foi envolver o pescoço? Eu não... Só um pedaço do fio, do punho. Tá. Eu acho que ela tirou e amarrou no nylon. Tá. Então, quando o senhor chegou, ela estava suspensa, Suspenso. não tinha nada embaixo apoiando. Não, senhor. E que altura esse fio de nylon que foi conectado ao punho da rede, é isso? Isso. Qual que era o comprimento desse fio? Olha, eu acho que mais ou menos, ele dava mais ou menos de um torno de 1 metro, mais ou menos. E a vítima, ela era de estatura média, alta, baixa? Não, ela não era muito baixinha nem muito alta. Era média. Ela era magra, gorda? Não, ela não era nem gorda e nem magra. Ela era meia fofinha. Tem ideia do peso dela? Eu acho que uns 60, 70 quilos mais ou menos. Esse fio de nylon, dessa finura que o senhor falou, ele sustenta o peso? Estava sustentando o peso dela? Sustenta sim, senhor. E foi o senhor que cortou? Isso O mesmo. senhor cortou o fio de nylon ou o punho da rede? Eu cortei o fio de nylon com o punho da rede. Só que dá bem um pedaço do nylon no perto da rede. No que o senhor corta, o cadáver, o senhor falou que estava com a língua para fora, inclusive. O cadáver cai sobre a cama ou do lado da cama ou distante da cama? Do lado da cama, senhor. Do lado da cama. Esse fio de nylon ficava sobre a cama? Ficava ao lado da cama, Ao senhor. lado da cama. Tá. E aí que o senhor corta esse fio de nylon, o cadáver cai do lado da cama. Isso mesmo. E o que estava envolvido no pescoço da vítima? Era o punho da rede, senhor. Punho da rede. O senhor tira esse punho da rede que estava envolvendo o pescoço dela? Não, senhor. Tá. A mão dela estava segurando o punho da rede? Estava na altura do pescoço? Quando o senhor viu a vítima ali, ela estava com os braços já caídos? Ou estava segurando? Estava com o braço arriado, senhor. Os dois braços arriados. Os dois braços arriados. E o senhor falou que usava essa corda para dividir o cômodo. Para que precisava dividir o cômodo? Isso mesmo, senhor. Para que precisava dividir o cômodo? Colocava a cortina, né? Que ficava tipo 2 quartos. Aí quando o João Vitor dormia lá, dormia num e nós dormia no outro. Ah, tá. O João Vitor dormia nesse mesmo quarto e essa cortina era para dividir o lado dele do lado de vocês? Era isso? Não Isso, entendi. senhor. Tipo fazer 2 quartos. Então essa versão do Ministério Público de que o senhor teria estrangulado o pescoço, estrangulado a vítima, o senhor nem passou perto disso. Não, senhor. Eu posso falar, tipo assim, de coração aberto? Sim. Senhor, se eu tivesse feito uma coisa dessa, jamais eu estaria procurando o Tribunal de Justiça. Jamais eu teria procurado ajuda.
que o senhor teria feito? Eu tinha fugido, porque eu tinha dinheiro dentro da casa. E hoje eu não estava nem aí, mas não. Eu estou com a minha consciência limpa, eu ando para tudo quanto é canto, trabalho, tudo quanto é trabalho, ganho meu dinheiro honesto, não tenho precisando estar mentindo, ou então estar saindo de casa para vir aqui. Posso estar enganando aqui vocês aqui, mas aquele lá de cima eu não engano. Então foi para ele que pedi forças hoje. Não, Senhor, eu vou, porque eu tenho certeza do que eu não fiz. E estou aqui de cabeça erguida. Quando ela falava que ia se matar, o senhor acreditava nisso? Não, Senhor, porque é assim, né? Eu não acreditava porque às vezes a pessoa fala da boca para fora. E o relacionamento de vocês nessa época estava conturbado, estava normal? Estava meia indistante, Senhor, porque tinha coisa que eu falava e ela não me escutava, tipo assim, eu queria entender mais do lado dela, só que ela nunca se abria pra gente, então vai distanciando o casal. Eu fiz algumas perguntas para o senhor quer falar mais alguma coisa que eu não tenha perguntado? Não, Senhor, só entrego na mão de Deus. Então foi suicídio. Sim, Senhor. Entendi. Seu Anderson, depois de mim, o promotor de justiça, o defensor público e os jurados poderão fazer perguntas. O senhor só responde se quiser. Tá? Dr. Gerson? Dr. Domingos? Jurados, alguma pergunta? Se quiser só levantar a mão, faz a pergunta para mim e eu faço a pergunta para o réu. Sem perguntas? Tá. Seu Anderson, eu vou pedir para o senhor sentar do lado do defensor, tá? E a gente encerra agora o seu interrogatório. Então, nesse momento, a gente encerra a instrução. As pessoas que tiveram contato, direto ou indireto, com esse fato já foram ouvidas. E agora a gente vai passar para os debates. Nos debates, os senhores jurados terão a oportunidade de ouvir o promotor de justiça, o Dr. Gerson, o defensor público, o Dr. Domingos. E por conhecer o trabalho dos dois, eu tenho certeza que ao final vocês vão ter plenas condições de fazer a decisão, porque o trabalho deles é marcado pela seriedade, urbanidade, moderação. São profissionais que se respeitam e, acima de tudo, respeitam o tribunal. Então, o promotor, num primeiro momento, vai ter 1h30 para falar para vocês o que ele entende de tudo isso. Depois, o defensor público, mais 1h30. E assim vocês já vão formando a convicção de vocês sobre tudo isso, tá? Dr. Gerson, tudo preparado para agora? Iniciar o debate? Deixa eu só ver aqui. Então agora já são 10h21. Dr. Gerson Daniel Silva da Silveira, promotor de justiça, seja bem-vindo e fique à vontade. Muito obrigado. Santíssimo Senhor Doutor, juiz de direito, presidente da Secretaria do Tribunal do Júri, Dr. Murilo Lemos Simão, mais uma vez, excelência, é um prazer, uma honra, satisfação que se renova toda vez que subo à tribuna, numa sessão de julgamento presidida por Vossa Excelência. Recebo aqui meus cumprimentos e a declaração pública de respeito e admiração pelo trabalho de Vossa Excelência. Obrigado, Muito doutor. bom dia. Obrigado. Cumprimentos também extensivos a todos os servidores da primeira vara do Tribunal do Júri, na pessoa da doutora Lúcia Pantoja, que tem o privilégio, o prazer de conviver diariamente. Recebo aqui meu muito bom dia. Extensivo também a todos os servidores da primeira vara do Tribunal do Júri. Cumprimento também o meu amigo, doutor Domingos Lopes Pereira. Meu amigo, saiba da felicidade que é poder trabalhar com uma pessoa escorreita, séria, digna, como Vossa Excelência. E, acima de tudo, não apenas pelo profissional que o senhor é, mas também, acima de tudo, pela postura que Vossa Excelência tem à frente dos processos, proporcionando aos seus assistidos a melhor defesa possível. A clareza que é trabalhar com Vossa Excelência, saiba que sempre nós tivemos um trato direto, uma conversa extremamente objetiva, sem subterfúgios, sem surpresas, como eu acredito que o relacionamento processual tem que ser. Receba aqui, meu amigo, meu muito bom dia.
Cumprimento também os demais servidores de justiça, os oficiais que nos auxiliam, Zé Carlos, doutora Keila, muito bom dia, Força Pública, ao público também que nos assiste, meu muito bom dia. Senhores jurados, senhoras juradas, é interessante notar processos dessa natureza em que, não sei se Vossas Excelências perceberam, praticamente a única pessoa que depois hoje, que estava no local no momento da morte, era o acusado. Todos os outros chegaram lá depois. O acusado diz que foi suicídio, que quando ele entrou no cômodo superior da casa, ela já estava pendurada na corda. Foi encontrada no seu pescoço. Mas, quando o João Jesus chega, o ex-companheiro, o pai do João Vitor, quando ele chega ao local, o corpo da vítima já estava no chão. E ainda com a corda em seu pescoço. Vejam, a questão então sai do campo probatório das testemunhas para analisar tão somente o campo técnico. Porque é o que nos cabe é analisar tão somente a prova técnica. E o que é que a prova técnica nos diz? Os peritos, ao analisar o corpo da vítima, concluíram que a vítima foi estrangulada. Foi asfixiada de forma mecânica. Isso está no laudo perante Vossas Excelências. O que não está na mão de Vossas Excelências é que, ainda assim, houve questionamento em relação a este laudo. O Ministério Público, ainda não satisfeito com aquilo que foi formulado neste laudo, e para exaurir toda e qualquer dúvida, eventualmente existente em situações dessa natureza, o promotor, à época, ele requereu esclarecimentos, formulou quesitos adicionais para que houvesse a resposta e para que houvesse a certeza em relação à causa-morte. E foi perguntado nesses quesitos se a morte se deu por asfixia, sim, se havia a possibilidade de suicídio. E nessa complementação, o perito descarta toda e qualquer possibilidade de suicídio. Por quê? Porque as lesões identificadas na vítima não são características de quem se suicidou. Se nós considerarmos verdade aquilo que o Anderson falou, que ele, ao entrar no cômodo superior da casa, já viu a vítima pendurada, as lesões no pescoço da vítima não teriam essa natureza linear. E são lesões lineares, como se alguém estivesse a estrangulando, utilizando uma corda. Se ela tivesse se suicidado, se ela tivesse se matado, e se o Anderson, considerando aquilo que ele falou, fosse verdade, se ao entrar no cômodo ela estivesse pendurada, seria impossível que a corda no pescoço apresentasse as marcas horizontais que deixou. Seriam marcas que iriam forçar o pescoço e teriam um desenho subindo. Teria um desenho por conta do próprio peso do pescoço, pendurado por uma corda. O perito, então, descarta toda e qualquer possibilidade dela ter se matado por enforcamento. O que o perito diz ter havido foi estrangulamento. A natureza das lesões é completamente diferente. Aqui são sulcos lineares e o perito ainda esclarece que são sulcos uniformes, são marcas horizontais, como se alguém que estivesse fazendo aquela asfixia estivesse ali no mesmo plano que ela, fazendo o estrangulamento. Ela não foi enforcada, ela foi estrangulada. Uma outra característica é que a morte por enforcamento, quando ela mesma se pendura, ela apenas apresenta lesões na parte frontal do pescoço. E o perito destaca que as lesões elas são em todo o pescoço, o que significa que a corda estava envolvida no seu pescoço quando ela foi estrangulada. O enforcamento apresenta lesão apenas frontal.
descartada toda e qualquer possibilidade dela ter se matado. Ela foi estrangulada. Então, podemos concluir que aquilo que Anderson fala, por mais que ele diga que ele esteja consciente daquilo que ele fez, da inocência dele, porque se ele fosse outra pessoa, ele não estaria aqui de peito aberto para julgar, enfim. A prova pericial nos aponta em sentido diverso. A prova pericial aponta que aquilo que ele fala não condiz com a realidade. Não condiz com a realidade. Para além disso, e aqui nesse caso é extremamente relevante a gente considerar não apenas o laudo necroscópico da vítima, em que o perito ele é claro em dizer a natureza das lesões que a vítima sofreu, mas para além disso, muito mais importante seriam considerar as lesões identificadas no próprio Anderson no momento da prisão dele. No momento em que ele se apresenta à delegacia, ele apresenta lesões também. Anderson disse que ele recebeu uma tijolada no rosto da vítima, recebeu mordida no braço, ali no meio da discussão por conta do volume de som. Mas quando ele vai ser analisado pelo perito, o perito encontra as seguintes lesões no Anderson. O Anderson ainda assim declara para o perito, olha, o histórico, periciando preso e escoltado por autoridade competente, afirma ter sido agredido fisicamente por meio de uma mordida e o arremesso de um objeto na cabeça, aplicados por sua esposa. Aqui ela teria agredido o Anderson. No entanto, quando o médico, o perito, começa a analisar as lesões que ele efetivamente apresenta, ele vê que a descrição contida no histórico que ele relatou também não faz o menor sentido, porque o que o perito identifica? Ao exame físico, observa-se edema traumático em processo de reabsorção, medindo 3 polpas digitais, sobreposto por diversas escoriações lineares dispostas paralelamente entre si, medindo de 2 centímetros e a menor 0,4 centímetros, localizado na região frontal. O que é que isso quer dizer? Aqui é um edema que ele tinha aqui na região frontal, um edema em que aqui já estava em processo de reabsorção. O edema é quando há um baque, e aqui tem um descolamento, e o processo já de reabsorção que a pele já está colando novamente na carne, está ali sobreposto. No entanto, nesta mesma lesão, ele identifica escoriações lineares. Escoriações lineares dispostas paralelamente entre si, medindo de 2 a 0,4 centímetros. Só que essas escoriações lineares são em formas de polpa digitais. É como se fossem os dedos da vítima dispostos paralelamente tivessem causado aquela lesão na região frontal do acusado. Porque aqui é o que ele diz. Em processo de medido 3 polpas digitais sobreposto por diversas escoriações lineares. Escoriações lineares. Como se ela tivesse batido no rosto, numa tentativa clara de se defender. Polpas lineares com lesões, com escoriações lineares. Como se ela tivesse ainda acima da lesão, batido para se defender, porque aparece ali as polpas digitais dela. E escoriações lineares, como se ela tivesse arranhado para se defender. O que é uma defesa típica de quem está sendo estrangulada. Estrangulada. Mas não somente isso. Não somente isso. O perito ainda encontra outras lesões. Vejam. Escoriação linear, drenando secreção sanguinolenta, medindo 1 centímetro, localizada na região clavicular esquerda. Sempre lesões lineares, como se ele tivesse sido arranhado. Como se ele tivesse sido arranhado. E por fim, lesões, essa é a mais interessante. Lesões
cortocontusas. Lesões cortocontusas são aquelas lesões que têm pequenos cortes. São lesões de pequenos cortes. Cortocontusa. Cortou e foi de uma forma contundente. É um corte na pele. Só que percebam, notem a característica dessas lesões. São lesões cortocontusas em formato de arco. Lesões que cortaram a pele dele, foram levemente inseridas em sua pele, têm formato de arco, medindo a maior 0,5 centímetros e a menor 0,3 centímetros, localizadas na face posterior do terço médio do antebraço direito. Que lesões são essas? Cortocontusas em formato de arco. Se não forem lesões causadas pelas unhas da própria vítima, eu não sei o que foram. Localizadas ainda no terço médio do antebraço direito. Típica também de quem se defende. A vítima, simplesmente, com essa descrição, a gente pode facilmente entender que a vítima, quando estava sendo estrangulada, ela cravou as unhas no braço direito do acusado para tentar se livrar. Lesões cortocontusas em formato de arco. Típico formato de unha. Típico formato de unha. Lesões que ele apresenta, típicas também de quem está estrangulando alguém e que a pessoa que está sendo estrangulada está se defendendo de todo jeito. Ela tenta se defender. Ela tenta arranhar, bater no Anderson. Crava as unhas no braço direito dele. Não consegue. E me dizer hoje que ele apenas a retirou pendurada, não faz o menor sentido. E vejam, aqui eu não estou relatando absolutamente nada do que as testemunhas disseram. Eu estou me atendo apenas à prova pericial. As provas existentes, o laudo necroscópico realizado na vítima, o laudo de corpo de delito realizado no acusado, nos dão segurança para dizer que aquilo que ele conta não aconteceu e que de fato a vítima foi estrangulada, tirada ali o seu último suspiro com suas próprias mãos, com essa corda no pescoço. Vejam, não cabe aqui eu questionar como era o relacionamento deles. Não cabe aqui dizer que ele era um péssimo marido, ou então uma péssima pessoa. Não tem elementos para isso, e isso também não nos diz respeito. O meu papel aqui é tão somente trazer a Vossas Excelências aquilo que tem no processo, e aquilo que tem de mais relevante no processo são os laudos. São os próprios laudos. E a meu ver, em meu sentir, o laudo de exame de corpo de delito, o laudo de lesão corporal realizado no acusado fala muito mais do que o laudo necroscópico da vítima. É muito mais compatível com lesões de quem estava sendo agredido por alguém que se defendia ali, buscava toda e qualquer forma se apegar à vida de alguma forma. E a única arma que ela tinha eram as próprias unhas. Era a própria força. Que foi ali sendo tirada aos poucos, porque o estrangulamento não é uma morte imediata. Fico imaginando o nível de dor e sofrimento que ela tenha sido submetida segundos antes de morrer. Porque um estrangulamento de forma eficiente para realmente tirar a vida de alguém, ele não se dá com 10, com 15, nem com 30 segundos. O estrangulamento muitas vezes chega a passar de minuto. E veja, com força constante, segurando de forma consistente. De forma consistente.
em relação à motivação do crime, todos puderam ouvir que eles se davam bem. O próprio filho, João Vitor, diz que era um relacionamento tranquilo, eram pessoas amorosas. Então, em relação a essa discussão, a banalidade, acredito eu que tenha sido sim por conta da bebedeira dele dentro de casa, por conta do volume excessivo de álcool que foi ingerido naquele dia, o volume excessivo do som que era emitido. Ela reclamava, queria estar em casa, se recuperando a semana cansativa, quem sabe. Mas não há dúvidas de que ela foi morta de forma cruel. E uma pessoa que diz ter consciência tão limpa, ter certeza da sua inocência, porque a Deus ninguém esconde, palavra deles, palavra do próprio Anderson. Ele, ao ver a cena, segundo ele, dela pendurada, ele tirou, colocou, acomodou-na no chão, saiu de casa para buscar ajuda, sai tranquilamente, tranca o portão e vai buscar ajuda. A meu ver, incompatível com quem está desesperado ao ver ali a mulher morta. A primeira providência de ver algum ente ali numa situação como essa, pendurado pela cabeça, é gritar, é se desesperar, é chamar, é pedir ajuda. E ele, ao invés de pedir ajuda aos vizinhos, sai de casa, tranca, deixa o cadeado para o lado de fora, tranca a casa e sai caminhando em direção a uma viatura para pedir ajuda ou para se entregar. Obviamente que na forma como posta, ela foi submetida, foi subjugada pela sua condição de mulher, por estar num relacionamento, ter sido morta, porque queria que o volume do som fosse baixo. O volume do som fosse baixo. Não demonstrava comportamento suicida, não tem nenhum registro de que tenha sido submetido a alguma terapia, alguma ajuda psiquiátrica, psicológica. Não há registro de que ela mantinha o uso de medicamento controlado. Ela não se machucava, ela não se automutilava, que são características típicas de quem passa por um processo depressivo. Ela não se isolava, não há registros aqui de que ela não cuidava de sua higiene pessoal, de que ela se isolava, de que ela não se arrumasse, que ela não fosse vaidosa. Características típicas também de quem passa por um processo depressivo, que seria o primeiro passo em caminho de uma eventual cena de suicídio. Então, não existe nenhum indicativo de que a Mariléia fosse uma pessoa depressiva, voltada, ou que tivesse tendência a tirar a própria vida, como equivocadamente nos quer fazer crer o Anderson, quando disse que por diversas vezes ouviu ela dizer que ela iria se matar, E por que ela iria se matar se ela não tinha motivos para isso e nem características apresentava para tanto? Obviamente uma tessitura criada para justificar e reforçar a versão que ele apresenta de que teria sido suicídio. O Ministério Público sustenta, sim, a acusação na forma integral. Entende que foi um motivo banal, uma discussão por volume de som. Entende que ela foi submetida a um sofrimento sobre-humano, desnecessário, cruel. Foi asfixiada mediante estrangulamento. São as conclusões que nos permitem extrair dos laudos, não apenas da vítima, mas principalmente do próprio acusado, em que essas lesões de unha no braço, cavadas, fincadas, em que essa lesão de ranhadura, essas lesões lineares em forma de polpas digitais,
da vítima no rosto dele demonstram que ele sim foi agredido pela vítima, mas durante o estrangulamento que ela era submetida. Teve ali a sua condição de defesa reduzida. Estava no ambiente da sua casa, estava num ambiente confinado. Sem contar que dificilmente uma pessoa seria morta nas mesmas circunstâncias se fosse do sexo masculino. Peço que Vossas Excelências, acima de tudo, tenham a capacidade de se indignar com atos dessa natureza e profiram o julgamento conforme as vossas consciências. Encerro aqui a minha peroração e devolvo a palavra à presidência. Então agora a gente vai seguir com os debates. Teremos a oportunidade de ouvir o Dr. Domingos Lopes Pereira, defensor público. Dr. Domingos, agora já são 10 horas e 48 minutos. Seja bem-vindo e fique à vontade. Sua Excelência, Dr. Murilo Lemos Simão, nosso desejo de que Vossa Excelência, na sua estada durante aqui na presidência da primeira vara do Tribunal do Júri, tenha sempre a paciência, né, e a proficiência de nos brindar com a sua experiência, né? O seu modo peculiar de agir, de ser, de proceder. E graças a Deus, é onde nós aqui temos feito júri, temos feito de uma forma respeitosa, de uma forma ordeira, cordata. E eu espero, Excelência, que nós possamos continuar assim, fazendo do ambiente da primeira vara um ambiente tranquilo, legal, sereno, como Vossa Excelência tem prestigiado. Parabéns a Sua Excelência e essa boa equipe que trabalha com Vossa Excelência. Sua Excelência, Dr. Gerson Daniel, pessoa que eu não tenho palavras para traduzir o meu respeito, a minha deferência. É uma pessoa humana. Eu acho que só isso é o suficiente para descrever Vossa Excelência. É uma pessoa humana. É o que falta no resto das pessoas. É a humanidade, né? E o senhor tem, e o melhor, né? Consegue transmitir essa sua humanidade através dos seus conceitos, dos seus valores, da sua aptidão moral, profissional. E eu só tenho a agradecer porque temos aqui que digladiar diante de um imponente homem desses tempos modernos. Parabéns, Sua Excelência. Os demais servidores, servidoras, né, que nos ajudaram a que nós estivéssemos aqui nesse ambiente tão tranquilo, legal, para a gente debater assuntos sérios, drásticos, como esse que nós estamos aqui. Mas não estaríamos aqui sem a ajuda dessas pessoas. E o meu agradecimento a cada um dos senhores e senhoras que colaboraram para que o processo estivesse em ordem, em condições de ser julgado. A Corporação Militar nos dá aqui a sua colaboração, sua ajuda, a sua força presente, que nos dá o ar de confiança e a segurança de que nós vamos ter uma sessão tranquila, porque nós temos aqui pessoas sérias trabalhando na área da segurança, nos dando esse ar de proteção. Parabéns a cada um dos senhores. Ao público aqui presente, familiares, nosso muito obrigado, porque o senhor veio aqui para se aperceber, né, dessa história e das versões que ela contém e do desfecho que aqui vai ser dado pelo Tribunal do Júri. A cada um dos senhores e senhoras, membros do Tribunal do Júri, meu respeito, a minha admiração, minha estima, o senhor Leonides Maria, Roberto, Regina, Jorge, Daniele, Ana,
e Gisele. Meu respeito a cada um de vossas excelências. E vamos aqui ao que interessa. Eu também não vou me demorar muito, não. O promotor foi conciso, preciso e incisivo, como não deveria deixar de ser em situações tais quais essa. O digníssimo promotor de justiça, ele começou de forma catedrática e explicou. Na cena do crime havia uma única pessoa ou duas pessoas, que seria a pessoa da vítima, Marileia, ou a pessoa do Anderson, que poderiam ajudar a entender. Só que a vítima não está entre nós para dizer a sua versão e dizer, não, realmente foi isso que o Anderson falou. No momento de desespero, eu peguei e me fiz uma situação que levou a cabo a minha vida mesma. Ou ela poderia dizer, não, isso aí está exatamente como o doutor promotor falou. Então nós temos duas versões para o mesmo fato. Sua Excelência, o promotor de justiça, disse, olha, eles, do jeito como eles viviam, para mim, não faz muita importância, porque o que de fato diz é a perícia, é o laudo pericial. Mas para mim, na condição de defensor público, faz toda a diferença essa condição em que viviam ambos, esse casal, durante mais ou menos um ano, ou mais ou menos, em torno de um ano eles estavam juntos. E o filho que vivia com eles, né, o João Vitor, e eu quis entender isso, como é que era o relacionamento, para poder fazer assim um histórico, para analisar o perfil de ambos. E não só o perfil de ambos, mas o perfil da própria relação. E chegar à conclusão de que o Anderson tinha uma maldade no coração inerente. E não foi nenhuma surpresa isso que aconteceu na Marileia, ou ouvi o que aqui foi dito pelo João Vitor. E quando eu escutei o depoimento do João Vitor, lá do âmbito judicial, ele conversando com a assistente social ainda, já que ele era menor de idade, as perguntas eram feitas de forma indireta, e o assistente estava lá, ou era uma psicóloga, conversando com ele numa sala em apartada, e ele explicando, e eu vi essa palavra que eu perguntei para ele, no relacionamento, como era o Anderson, era uma pessoa carinhosa, e ele disse não, aqui ele disse não, mas lá ele falou que o Anderson era carinhoso com a Marileia. E que o relacionamento deles tinha discussão, mas nunca agressão. Por isso que eu perguntei para o seu João, o seu filho, alguma vez, lhe telefonou dizendo, olha, o Anderson está sendo violento comigo. Alguma vez o seu filho lhe telefonou, ele avisou sobre alguma atitude violenta do Anderson? Nunca. E a Marileia? Nunca. Ou seja, é a partir desse histórico que eu vou analisar a personalidade do Anderson para chegar à conclusão. O Anderson seria esse serial killer, né? Essa pessoa desajustada, essa pessoa fria, sanguinolenta, que chegaria ao ponto de subtrair a vida de uma pessoa sem ser mais nem menos. E quando eu analiso a história pela perspectiva do João Vitor, que convivia e, no meu entendimento, era a única testemunha ocular da relação, e o João disse não, a relação era normal. Eles discutiam, mas eu jamais vi ato de violência na parte do Anderson.
E durante esse um ano, como era a conduta do Anderson em relação a bebidas, eu acho que umas 4 vezes eu vi ele inebriado. 365 dias, 4 dias ele bebeu e ficou inebriado, né? Então, a partir daí a gente cria uma perspectiva para chegarmos finalmente naquele dia fatídico. Um homem normal, um homem sem um histórico de violência, nem contra a pessoa da Marileia, nem contra a pessoa do filho dela, e nem contra nenhuma outra pessoa da comunidade. Mas eu acho que isso é importante. É importantíssimo. Por quê? Porque no ambiente não havia ninguém, a não ser a Marilé e o Anderson. E eu preciso entender quem é o Anderson para, a partir do seu passado, ver a atitude, a reação. Então, para mim, importa. Como era, como se comportava, como o Anderson tratava a Marilé, e ao meu sentir, pelo que foi dito, ele tratava a Marilé com respeito, com amor, com estima e algo dessa natureza. Então, esse ato de violência não foi um ato gratuito, mas um dos inúmeros atos que o Anderson colecionou a sua história degradante de relação com a Marileia. Não houve esse histórico de violência. Então, para mim é importante analisar todos esses 365 dias e ver o comportamento do Anderson, para que dentro desse cenário de enforcamento ou de esgorjamento, o que foi que aconteceu? Ele já era malvado por natureza e ele já tinha prometido ela de morte algumas vezes? Não foi isso. E aí o excelentíssimo promotor de justiça, ele diz, olha, já que para mim não me interessa essa questão das relações, eu vou direto para o laudo. E o laudo, ele de fato, ele conversa com a gente. Ele fala algumas coisas assim, de uma forma explícita, expressa. Mas o laudo, algumas vezes, ele erra. O laudo erra. E por isso é que as pessoas pedem uma contraperícia, uma nova perícia. E aí eles questionam aqui, diante do tribunal do júri, o que foi dito e o que significa aquela situação. Por exemplo, foi dito que havia lá o contorno, né, circular no pescoço da vítima. Sinal de que não houve o suicídio. Porque normalmente o círculo ele não se fecha, ele não é completo. Porque lá no nó ele se aparta do corpo da pessoa. Mas, pelo que eu entendi do que o João falou aqui, o pescoço da Marilé, ela estava como que assim, trançado. Não sei quantas voltas. Mas o certo é que tinha esse punho, que foi aqui dito, né, pelo João, tinha um punho de rede. E aí o pessoal trouxe também aqui a outra parte da corda, que fazia parte lá do material que foi periciado, é mais ou menos da altura, a grossura do meu dedo mindinho, que os senhores também podem manusear se quiser, que estava lá, e faz parte do material processual. E se de fato ela envolveu o
punho da rede 3 vezes ou mais no entorno do pescoço. É claro que vai, mesmo que haja enforcamento, vai haver um círculo conciso, completo. E a mim compete levantar essa hipótese e possibilidade aqui diante dos senhores, em função do caráter dele. Porque se o caráter, a personalidade e o histórico da relação me mostram um homem violento, eu fico desapercebido de poder cogitar algo dessa natureza. Porque já está presente no caráter dele que ele é uma pessoa violenta, maldosa. Mas não é assim. O que se apresenta nos autos é que o Anderson é uma pessoa tranquila, cordata, amistosa, não violenta. E o que a história do casal me revela é uma história de respeito mútuo entre ambos. Entretanto, e pelo que eu entendi do que o João Vitor falou aqui na condição de filho, foi a única vez, a primeira discussão com violência que o casal teve foi essa. Primeira vez que o casal brigou, foi para as vias de fato, teria sido essa vez. Então, no meu entendimento, esse histórico de respeito do casal me permite contar uma outra versão em favor dele, Anderson. Me permite questionar o laudo e dizer, poxa, mas esse laudo não poderia estar inconsistente? Não poderia ter uma outra possibilidade? E no meu entendimento, é possível sim. Porque, conforme eu pude escutar no depoimento do João Vitor, no depoimento anterior, que o Anderson era carinhoso com a companheira dele. E aparentemente se davam bem. Entretanto, nesse dia, parece que algo não andava bem com a Rosileia. Parece que algo não andava bem com ela. Por que não andava bem com ela? O relato do João, quando ele conta para algumas pessoas a respeito desses fatos, porque ele estava lá presente, me trouxeram aqui algumas informações dos autos, na fase ainda policial. Como se apresenta aqui? O processo é inaugurado aqui, um relato de ocorrência policial. E eu vou ler para os senhores. Como foi feito o relato desse fato. O policial militar faz apresentar o nacional Anderson, residente na Arthur Bernardes, 60, Belém, que na data de hoje, dia 13/7 de 2019, por volta das 17h30, estava de serviço, ocasião em que foi acionado via CIO para atender a ocorrência na citada residência, onde Anderson Calandrini Nascimento teria procurado o quartel do Corpo de Bombeiros. Ele aqui saiu em direção ao Corpo de Bombeiros. Mas antes de ir ao Corpo de Bombeiros, ele disse que acionou uma viatura que, devido ao estado de pânico, talvez as pessoas não tivessem entendido o que ele estava expressando, disse, tu tá louco, tu tá bêbado, vai-te embora, rapaz, vai curar esta... E aí dispensou ele. E isso que ele contou aqui, está aqui registrado por um policial militar. Diz assim,
informando que a sua companheira Marileia teria procurado o quartel do Corpo de Bombeiro GBS, informando que sua companheira Marileia Ramos havia se enforcado. Que a guarnição foi até o quartel do Corpo de Bombeiro quando conduziram Anderson até o local dos fatos, porém a população estava querendo linchá-lo e a guarnição resolveu apresentá-lo na seccional. É assim que começa essa história no âmbito policial. Ele vai até o Corpo de Bombeiro pedir socorro, porque não encontrou na viatura esse socorro que ele estava pedindo. E aí, ele fala aqui a respeito de situações que estão aqui descritas no laudo. Que a Marileia estava violenta, que desferiu uma mordida no seu antebraço e atingiu a cabeça dele na testa com um tijolo. Ele foi pedir a ajuda da polícia militar e foi até o Corpo de Bombeiro, que o levou até a sua casa, né, para ver o que estava acontecendo. Mais adiante, eu apresentei aqui, eu tenho esse laudo, esse mesmo laudo que o promotor de justiça leu. Eu li e interpretei de uma outra forma diversa, né, diferente, quando ele é apresentado lá. Edema traumático em processo de absorção, de reabsorção, medindo 3 polpas digitais, 3 dedos, sobrepostos por diversas escoriações lineares, dispostas paralelamente entre si, medindo de 2 centímetros a menor e 0,4 centímetro, ambos localizados na região frontal. Quer dizer, na região frontal, veja que aqui é uma única descrição de uma única lesão que está na região frontal dele aqui. Uma região, alguma coisa atingiu a testa dele. Aí diz aqui que essa na região frontal tinha um processo de edema traumático. Alguma coisa contundiu aqui. Entretanto, os peritos, o seu João, quando chegou lá, e as demais pessoas falaram a respeito dessa situação do desalinho. Existia uma briga, existia um cenário de confusão, um cenário de coisas caídas no chão, móveis arredados assim, de cabeça para baixo. Não tinha. Então, esse edema aqui não foi decorrente de alguma agressão de uma pessoa que estava sendo esganada e ela estava tentando socorrer com a sua vida e puxando para cá, e joga para lá e ataca daqui, puxa de lá, porque senão a casa, ou melhor, o quarto estaria em desalinho. E isso teria sido facilmente perceptível pelas pessoas que ali entrassem, inclusive o pessoal da perícia, o que não foi percebido. Então tem essa lesão aí, 2 lesões de 2 centímetros e 4 na região frontal. E logo em seguida a gente vai ver quem foi que o responsável por essa situação aqui. Escoriações lineares. O que é escoriação? Você pensa que uma vassoura varrendo um piso sujo, né? Não fica aquelas ranhuras. O nome disso é escoriar, é varrer. Então, aqui está dizendo que havia escoriações na região clavicular, também dele. Lesões corto-cotunda, medindo 5 a maior e 4 a menor, no formato de arco, que teria sido uma mordida que ela teria dado no antebraço dele. Então, isso tudo é relatado no depoimento das pessoas que aqui vieram depor.
narrando fatos que, segundo elas teriam ouvido da pessoa do João Vitor, que teria presenciado. E o seu João, que veio aqui depois, na polícia, ele diz assim, olha, relatos que ouviu da boca do João Vitor. O pai dele relatando para a polícia. Continuaram a discutir, Mariléia pegou um pedaço de pau e disse que ia quebrar a televisão. Neste momento, Anderson tomou o pau dela. Veja aí. Quando eu olho para a cena, eu não vejo o Anderson revoltado, possuído de fúria, assim, agitado, irado, possuído de algum sentimento de revanche. Pelo relato das pessoas aqui, esse sentimento de revolta, inclusive o próprio Anderson, o próprio João Vitor, disse que começou na própria pessoa da Mariléia, que se incomodou, a primeira coisa que ela se incomodou com o volume do som, e a partir desse momento do descontrole dela com relação ao som, o desconforto dela com relação ao som, a partir desse momento ela começou um processo de agressão. Continuaram a discutir, Mariléia pegou um pedaço de pau e disse que ia quebrar a televisão. Nesse momento, Anderson tomou um pedaço de pau da mão dela. No meu entendimento, uma pessoa pega um pedaço de pau e vem brandir ele, eu estou furioso. Claro que eu pego um pedaço de pau e largo na cabeça da pessoa. Eu largo no corpo da pessoa. Se o Anderson estivesse possuído do sentimento de violência, ele teria pego essa perna manca. E o pessoal disse que essa perna manca era usada para trancar lá a janela, né, a porta, um negócio assim. Então pegava aquela perna manca que a Mariléia teria pego para quebrar a televisão. Ele disse assim, então eu vou me embora. Olha a diferença de postura. Eu vou me embora. E vou levar a televisão comigo. E aí a Mariléia teria se apossado dessa perna manca e diz, tu vai levar esse negócio aqui de jeito nenhum. E abrandiu a perna manca para quebrar a televisão, para impedir ele de levar. Ele queria ir embora e queria levar a televisão. Olha a postura de violência dele. Aí continuaram a discutir e Mariléia pegou um pedaço de pau e disse que não foi ele que pegou o pedaço de pau. Ele tomou o pedaço de pau. E se ele tivesse essa gana assassina, ele teria matado ela com aquele pedaço de pau. E Mariléia pegou um pedaço de pau e disse que ia quebrar a televisão. Nesse momento, tomou o pedaço de pau dela e jogou fora. Não jogou nela. Não acertou com esse pedaço de pau a dona Mariléia. Não. O adolescente, com medo, desceu a escada correndo e foi chamar o pai. Inclusive o próprio João Vitor disse aqui, na hora que eu vi ele com aquele pedaço de pau, aí eu fiquei com medo, fui embora. Disse, vai matar. Mas não matou com um pedaço de pau. Por quê? E ele poderia ter brandido o pau, né, contra a dona Mariléia, conforme o João disse aqui, o João Vitor. Aí eu pegou o pedaço de pau e aí eu fiquei com medo. Eu saí, mas ele pegou o pedaço de pau para jogar fora, para tirar do alcance da Mariléia. E não para agredir. E o sentimento dele é para matar. Se ele poderia ter brandido o instrumento de agressão aqui contra a pessoa da Mariléia, não fez. Maria das Graças Paz, quando foi relatar, diz aqui, né? Ela também não estava lá presente, relatou fatos que teriam sido contados pelo João. Diz assim, um trecho do depoimento dela. Ainda conforme a criança, a vítima tirou um tijolo no acusado. Quem era que estava imbuído num sentimento de fúria, raiva, de descontrole emocional? O Anderson.
O Amarileia. Aqui, olha. A vítima tirou um pedaço de tijolo no acusado, que atingiu e encheu a testa desse. Colocou uma na testa e disse, eu vou matá-la. E nesse momento a vítima pegou uma faca. A vítima pegou uma faca, olha. A vítima agrediu a ele com a... Não, tentou agredir, pegou um pedaço de pau, né, para largar aqui na quebrar. Pegou o tijolo, arremessou nele. Pegou uma faca, né, aqui. Nesse momento a vítima pegou uma faca e entregou ao acusado pedindo para que ele matasse. Se ele tivesse a índole homicida no coração dele, ele teria pego essa faca e estocado no corpo dela. Mas não foi isso que aconteceu com ele. Eu acredito que ele jogou essa faca fora, guardou. Eu não sei o que aconteceu. O certo é que ele não pegou a faca da mão dela e não brandiu contra ela a faca. Ou seja, dá para perceber que as atitudes dele, mesmo ele estando bêbado, mesmo ele estando bebido, mesmo ele estando inebriado, são atitudes de pessoas sóbrias. Ei, eu quero a paz, eu não quero violência, eu não quero te machucar, eu não quero te agredir. Não é para isso que eu estou aqui. Eu estou aqui para te proteger. Aí eu teria dito, agora eu vou me embora. E aí, né, nesse momento do desespero, que ela teria se voltado contra a sua própria pessoa, né? E nesse momento a criança saiu correndo em direção à casa do seu genitor. Aí vem aqui o Anderson, Patrício Fonseca, contando a respeito do que ele viu, né? O casal começou uma discussão em tom alto, ouvia gritos e barulho de coisas caindo, mas não consegue se lembrar as palavras usadas. Saiu de casa para arrumar um som da igreja e já estava em silêncio a casa quando ouviu do nada mais uma briga. Por volta de 17h30, 17h40, saiu de casa para ir à igreja e já encontrou o Anderson saindo de casa tentando fechar o cadeado da porta. Anderson aparentava estar nervoso e não conseguia nem colocar a corrente na porta. Ora, o homicida, ele é frio. Ele é uma pessoa calculista. Ele é uma pessoa que ele está lá para se desfazer da fúria. Então, se eu estou furioso e eu quero subtrair a vida da pessoa, na hora que eu subtraio, que eu mato, a sensação é de alívio. Mas o que diz aqui é que ele não estava numa sensação de alívio. Ele estava numa sensação de nervosismo ao sair do ambiente dessa cena de crime, dessa cena de atrocidade da Marileia contra ela mesma. Só para os senhores terem uma noção desse sentimento, né, que a pessoa tem, essa alegria de ver a morte do adversário, do opositor. Uma vez eu estava trabalhando em Mosqueiro e a gente estava fazendo um processo, análise de um processo lá, e de repente, assim umas 9 horas, 10 horas da manhã, um monte de fogos, de artifício. E a gente pensou assim, puxa, aniversário de alguém importante. E depois a gente soube, não, é que uma pessoa matou o adversário dele e estava soltando fogos. Veja aí. Quando eu consigo detonar meu adversário, eu vou me sentir aliviado, distensionado, feliz, porque subtraiu da vida aquela pessoa que me causava dor, que era a pedra no meu sapato. Então eu me sentia tranquilo, aliviado. E o relato das pessoas que viram ele, a forma como ele reagiu naquele momento, diz não, ele não estava aliviado, ele estava tenso, preocupado, nervoso. Ele estava uma pessoa que não dava para reconhecer. Ele não conseguia nem fechar o portão, ele não conseguia fechar o cadeado, de tão nervoso que ele se encontrava. E essa é a atitude de uma pessoa
hoje eu vou dar cabo da vida da Marileia. E ela vai sair daqui sem a vida. Não pode. Não pode. Mas aqui adiante foi o que eu perguntei para o João, né? Seu João. Seu João, tem um vizinho lá de nome Nazareno. Eu não sei. Olha, ele mora lá na Passagem Deus Proverá. Vizinho. Foi esse que me ajudou. Ah, é? Olha, no depoimento do Nazareno, está dito aqui, ó. Eles tinham uma relação amistosa entre o casal e também com a vizinhança. Não viam eles brigarem. Nem quando Anderson consumia bebida alcoólica. O relato do Nazareno em relação a ele. E mais adiante. Falou que eu não sabia nada. João estava aéreo preocupado. Chegou uma escada, encostou no pátio da casa e subiu para ver o que estava acontecendo. Nessa hora, sua esposa comentou, a esposa do Nazareno, que tinha ouvido uns gritos de socorro vindo da casa. E a voz de grito de socorro não era da mulher. Eram os gritos dele. Socorro! Me ajudem! Segundo o relato da esposa do Nazareno. Nesta hora, sua esposa, a esposa do Nazareno, comentou que tinha ouvido uns gritos de socorro vindo da casa. E a voz parecia a do Anderson. Eu posso fazer uma análise apenas do laudo pericial e concluir pela culpabilidade do Anderson? Eu posso, mas eu acho arriscado. Se eu não tiver essa visão global, se eu não tiver essa visão total, se eu não tiver essa perspectiva ampla, eu não posso fazer uma análise fria, tal qual a que se encontra nos laudos. E aí o senhor vai fazer a sua análise. Eu entendo que é indispensável, impreterível, analisar o laudo em conjunto com as circunstâncias, o relacionamento, né, as adjacências, como é que era o casal. Eu não posso fazer uma análise tão fria desses fatos sem analisar aqui o que as pessoas disseram a respeito de ambos. Especialmente o João Vitor, que esteve lá e declinou fatos que foram aqui trazidos pelas outras testemunhas. Ah, mas o perito disse que a volta estava completa, portanto não se trata de enforcamento, é esgojamento, Mas não pode ter uma possibilidade, é impossível seu perito ter passado aqui 3 voltas, é impossível. Não é impossível. E não poderia ter, sim, N possibilidades poderiam ter acontecido aqui, para que esse laudo pudesse ser o que ele apresentou aqui. Então, no meu entendimento, a senhora não vai conseguir fazer um julgamento justo, equilibrado, correto, sem fazer essa vasculha nos antecedentes.
Pode ser que isso surja aí. Será que é isso mesmo que o defensor público está dizendo? É verdade isso? Eu só converso lá com o seu juiz na hora da conversa. Tem isso mesmo. Eu não pedi para exibir porque para economizar tempo, mas eu só pode pedir. Desculpa, o defensor público falou, é verdade, seu juiz? Eu poderia ver? Aí a gente vai ver. Só fiz isso aqui para a gente economizar tempo, mas se quiser, pode pedir. E tudo que eu disse aqui é apenas uma réplica do que está no processo. O que disse o Anderson? E qual é a tese dele? Eu sou inocente. Eu não matei ninguém. A minha única culpa foi de ter pego aquele pedaço de pau que a mulher pegou e guardado, jogado fora. Foi ter pego uma tijolada na minha testa e ido embora. Ter pego uma mordida no meu antebraço e fui embora. De ter pego a faca que ela pôs na minha mão, dizendo que era para matar ela, e eu fui embora. E o fato de eu ter sido embora, de ter reagido de forma pacífica, me trouxe todo esse incômodo, toda essa situação, essa desconfiança, e agora eu estou respondendo por um suposto crime de homicídio que eu não cometi, e segundo ele, eu estou aqui apresentando a minha causa aqui para Deus e ele sabe que eu sou inocente. É a tese dele. Primeiro voto, materialidade, sim. Autoria, não. Ele matou ela? Não. A tese dele. Não fui eu. Não matei ninguém. Sou inocente. Primeiro, materialidade. A dona Marileia morreu? Primeiro voto, sim. Segundo voto. Ele matou a dona Marileia? Não matou. Tese dele. Segundo voto, a senhora vai decidir conforme o relato dele. E conforme o relato que está aqui no processo. Eu não matei ninguém. Sou inocente. Se passar daí, vai para o jurado absolve. Ele cometeu algum crime? De jeito nenhum. Na perspectiva dele, não. O jurado absolve? Sim. Não cometi crime nenhum. Eu preciso ser absolvido para que os senhores não cometam nenhum tipo de injustiça comigo. Eu sou inocente. Foi o que ele disse. Sou inocente. Não matei ninguém. Tese minha. Tese minha. Minha tese. Se aconteceu isso, o que eu sugiro, eu estou supondo que tenha acontecido, mas eu não posso militar contra a versão dele. Mas, pelo relato dos autos, pelo relato do João, que a mulher teria brigado, negócio do som, jogado um tijolo, né, na testa dele, mordido a braço dele. Aí tem um lugar no nosso Código Penal, que é o artigo 121, parágrafo 1º, que diz assim: se a vítima der ensejo, provocar, é injusta provocação, homicídio privilegiado. Mas eu apresento isso vamos dizer assim, num descargo de consciência técnica. Eu apresento, mas eu por mim mesmo, não apresentaria. Eu apresento a tese do homicídio privilegiado, não porque eu quero, mas é porque é minha obrigação, a condição de técnico.
é obrigação minha. Homicídio privilegiado. Quando a pessoa reage a uma provocação, do que teria acontecido aqui. Mas realmente eu abracei a tese dele. Eu abracei a tese dele. Não matei ninguém. Mas tecnicamente eu sou constrangido a apresentar tecnicamente uma outra possibilidade, uma outra perspectiva. E por que o senhor faz isso, doutor? Se o senhor está dizendo que concorda com ele. É porque existe no direito penal um princípio que diz que tudo que a gente tem que apresentar para o juiz é agora. Ou fale agora, ou cale-se para sempre. Não dá para apresentar depois. Então, na minha função de defensor, eu preciso apresentar, é minha obrigação. Particularmente, eu aderi à tese dele. Mas na minha incumbência técnica, minha obrigação, meu dever legal, é apresentar essa outra possibilidade técnica e legal. Homicídio privilegiado. O que é um homicídio privilegiado? É quando uma pessoa instiga a outra, provoca, e de repente a pessoa perde o controle emocional e se volta contra o seu agressor. É uma possibilidade que o senhor e a senhora pode analisar, que eu apresento como uma possibilidade legal e técnica. Não que eu esteja apresentando assim do meu coração, mas é uma outra possibilidade em relação a ele. Daí por diante, então, vem as qualificadoras, motivo torpe, a pessoa não teve direito de se defender, traição, asfixia e a condição de mulher. Que, no meu entendimento, nenhuma dessas qualificadoras estão presentes, tendo em vista que os autos mostram que a iniciativa da agressão não da parte dele. O que mostra os autos é a covardia dele. De a mulher atacar ele com tijolo, atacar com pau, vem com faca, e ele... Não, eu prefiro responder com paz, com serenidade, com tranquilidade. Vou responder com fuga. Olha, vou-me embora da tua vida, vou-me embora da tua casa e fica em paz e tchau. O processo está entregue na mão de vossas excelências. Eu espero que os senhores e as senhoras façam um julgamento justo, equilibrado, de acordo com a lei e em conformidade com os processos e em benefício do seu Anderson. Excelência, eu estou satisfeito, devolvo a palavra à sua excelência. E agora eu preciso saber dos jurados se estão habilitados a julgar ou se precisam de algum esclarecimento. Se precisar de algum esclarecimento, levanta o braço, faz a pergunta para mim, e eu, diante do que foi apurado aqui em plenário, diante do que tem no processo, eu vou tentar responder. Então a questão é saber se estão habilitados a julgar, e se sim, eu já vou fazer a leitura dos quesitos, e se não, aí faz as perguntas para mim, e eu tento responder. Estão habilitados a julgar? Precisam de algum esclarecimento? Não? Ok. Eu vou fazer a leitura da sentença. Adoto como relatório aquele relativo à pronúncia. Em atenção à decisão soberana do júri, passo a dar forma e sentido jurídico ao veredito. Por maioria de votos, os jurados decidiram que o réu, no dia 13/7 de 2019, matou a vítima, não absolveram o acusado e reconheceram que ele cometeu homicídio por motivo fútil, com emprego de asfixia, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima e por razões da condição de sexo feminino. Em face do exposto, item 1. Considerando que a decisão soberana do Conselho de Sentença é pela procedência da pretensão punitiva, declaro a condenação do réu Anderson Calandrini Nascimento pela prática do crime tipificado no artigo 121, parágrafo 2º, 2, 3, 4 e 6 do Código Penal,
cometido contra a vítima Mariléia Ramos Serra. 2. Aferindo as circunstâncias judiciais contempladas no artigo 59 do Código Penal, verifica-se o seguinte: culpabilidade intensa, haja vista a reprovabilidade da ação criminosa elevada, pois o condenado, aproveitando-se de sua superioridade física, agrediu fisicamente a vítima quando ela estava sozinha em sua própria casa, sem chance de se defender, sem ter alguém que pudesse sair em seu socorro, demonstrando com isso sua brutalidade e oportunismo. As circunstâncias do delito são elementos neutros, pois, conforme reconhecido pelos jurados, qualificam a infração. O acusado, ao asfixiar a vítima, impôs a ela sofrimento extremo. O motivo do crime prejudica o acusado, haja vista que os jurados reconheceram a futilidade e entenderam que o crime foi praticado contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, uma vez que o réu e vítima viviam em união estável há cerca de 2 anos. O agente revelou, ao praticar a infração, seu caráter violento, machista, possessivo e controlador, deixando bem evidente sua índole covarde, aspectos que desabonam a sua personalidade. As consequências do crime pesam contra o réu, são extraordinárias, pois a vítima era mãe de 2 jovens menores de idade, sendo que um deles, na época com 12 anos de idade, ainda presenciou, no dia do fato, o réu ameaçando matar a vítima. O denunciado não registra antecedentes criminais. A conduta social do réu e o comportamento da vítima não agravam a pena. 3. Assim, destacando que a qualificadora da asfixia traz a pena para o patamar mencionado no preceito secundário do parágrafo 2º do artigo 121 do Código Penal, 12 a 30 anos de prisão, e que existem outras 4 circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, a sanção, para ser proporcional à ação criminosa hedionda, deve ser maior à mínima estabelecida em lei, motivo pelo qual, visando a finalidade da pena, reprovação, reeducação do agente e prevenção social, fixo a pena base em 21 anos de reclusão, sanção que torno concreta, pois não existem circunstâncias atenuantes ou agravantes, nem causa de aumento ou de diminuição de reprimenda a mensurar. 4. À luz do disposto nos artigos 44 e 77 do Código Penal, incabível a substituição da pena ou a suspensão condicional da sanção. Em conformidade com o artigo 33, parágrafo 2º-A do Código Penal e artigo 2º, parágrafo 1º da Lei 8072/90, a pena deverá ser cumprida em regime inicialmente fechado, em estabelecimento carcerário adequado do Estado. 5. O réu, no contexto de uma relação íntima de afeto, movido por sentimento fútil, praticou conduta característica de violência doméstica familiar contra a mulher, estrangulou e matou sua companheira dentro do lar do casal, aproveitando-se do fato de ela estar sozinha e valendo-se de sua superioridade física, sem que ela tivesse chance de defesa. Diante desse cenário hediondo de violência extrema, está evidente a periculosidade concreta do condenado. Desse modo, embora o réu esteja respondendo ao processo em liberdade, é incabível a apelação em liberdade, pois a prisão preventiva é medida imperativa para salvaguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal, e, mais do que isso, é imprescindível para fazer valer o princípio constitucional da soberania da decisão do tribunal do júri, não sendo viável a concessão de nenhuma medida cautelar diversa da segregação. Portanto, em atenção ao disposto nos artigos 312 e 492.1-e do Código de Processo Penal, decreto a custódia preventiva do réu Anderson Calandrini Nascimento. Cópia desta sentença servirá como mandado de prisão. Determino que a autoridade policial presente em plenário providencie o imediato cumprimento da ordem de segregação em desfavor do acusado presente no júri.